Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Gerados pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo anterior, adentramos dentro dos ensinos da teologia de Paulo. E aqui, continuando dentro ainda do livro de Gálatas, seguindo a ordem mais ou menos cronológica aqui, a ordem das escritas das cartas de Paulo, em muitas fontes, vai ter algumas variações, mas basicamente a carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita. E continuando dentro da carta aos Gálatas, vamos falar mais um pouquinho sobre a justificação pela fé, sobre as obras da lei, sobre a obra da graça. E o texto de referência do nosso vídeo de hoje se encontra em Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo de número 1 a seguir. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então aqui Paulo, ele está trazendo mais uma vez, continuando, na verdade, desenvolvendo a sua argumentação aos Gálatas sobre as obras da lei e as obras do Espírito. As obras da lei ou as obras da graça. E aqui Paulo, ele vai trazer aos Gálatas, até usando uma linguagem talvez até um pouco mais dura: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Então Paulo está trazendo uma pergunta diante da situação que os Gálatas estavam vivendo. E logo em seguida ele traz a figura de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho. Porque quando Paulo esteve na Galácia, ele trouxe a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo. Jesus Cristo como crucificado. Então toda obra feita no meio, todas as obras feitas, as operações de milagres e maravilhas que aconteceram no meio dos Gálatas foi graças à fé em Cristo Jesus. Ao ouvir a pregação do Evangelho, os Gálatas contemplaram milagres e maravilhas e o poder de Deus no meio deles. E a principal obra foi a obra da regeneração. Por isso o título do nosso vídeo de hoje: Nascidos, gerados pelo Espírito Santo. Porque a transformação que os Gálatas viveram, assim como nós vivemos, a partir do momento que nós cremos no Evangelho de Cristo, cremos em Cristo e nascemos, nos tornamos um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, a mesma coisa aconteceu com os Gálatas. Quando eles ouviram o Evangelho e creram na pregação que Paulo estava anunciando, eles foram transformados. Nasceram da água e do Espírito. Assim como Jesus Cristo, ao tornar-se carne no ventre de Maria, aquela obra da encarnação de Jesus Cristo como homem no ventre de Maria, por meio da ação do Espírito Santo, agora o espiritual, Deus se tornando carne, nós somos ao contrário, o carnal se tornando espiritual. Esse ciclo, ele é lindo e maravilhoso, porque essa mesma ação que o Espírito Santo de Deus fez no ventre de Maria, da encarnação do Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus Cristo, o espiritual se tornando carnal. Nós, como carnais, nascidos na carne, nascidos no pecado, por meio da obra, da regeneração, do nascimento por meio do Espírito Santo de Deus, ou seja, um novo homem gerado no Espírito Santo, o carnal indo para o espiritual. Então Paulo, ele está trazendo a experiência dos Gálatas. O que aconteceu com vocês, essa transformação, foi por meio da lei, foi por meio das obras que vocês praticaram, porque a obra
E aí Paulo vai desenvolver aqui ao longo do capítulo de número 3, entre a lei e a promessa, que a lei não é capaz de tornar nós novo homem, nova criatura. Por quê? Se a lei é divina. Porque a própria lei diz que maldito aquele que não conseguir cumprir todos os quesitos que é estabelecido na lei. E nós sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal. E eu, como carnal, não sou capaz de cumprir a lei de Deus. Eu não sou capaz, nós não somos capazes de cumprir a lei. Então, se nós não somos capazes de cumprir perfeitamente a lei, nós somos malditos. E aí Paulo, mais uma vez, ele vai expor o evangelho de Jesus Cristo nessa carta. Porque se eu e você não somos capazes de cumprir, Jesus Cristo cumpriu por nós. Jesus Cristo foi maldito em nosso lugar, ele sendo perfeito, pleno homem, pleno Deus, sem pecado, cumpriu a lei para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Então, quando nós cremos no nome de Jesus Cristo, quando nós cremos no poder do evangelho, nós alcançamos essa graça. E não é por nosso mérito, não é por nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, que ele cumpriu tudo aquilo que eu e você não era capaz de cumprir. Como lá em Romanos, capítulo número 8, que eu gosto muito desse capítulo, que quando nós, aquilo que nós não éramos capazes de fazer, Deus o fez. Aí Paulo começa no versículo 1, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem carnal, porém sem pecado, para que cumprisse toda a lei. Para que eu e você, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, pudéssemos alcançar essa salvação em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos, nós precisamos compreender isso, que é o que Paulo está desenvolvendo de maneira bem simples aqui. Nós não alcançamos a salvação por nossas obras. Nós não recebemos o Espírito Santo por nossas obras. Se eu e você tentarmos cumprir tudo que a lei nos demanda, nós, como homens carnais, estou falando de... Esquece um pouquinho agora a parte do Espírito Santo. Se eu, carnal, tentar cumprir, eu não vou conseguir. Porque, imagina, o carnal com o espiritual. Não tem como andar uma coisa com a outra. Agora, o Espírito Santo veio juntamente para fazer essa transformação do carnal para o espiritual. Então, quando eu creio por meio da fé no Evangelho de Cristo, na cruz de Cristo, nós temos aí o poder do Espírito Santo atuando em nós para obedecer o Senhor. E aí, no próximo vídeo, nós iremos, inclusive, falar sobre o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Porque aquele que é nascido da água e do Espírito Santo de Deus, uma nova criatura, ele passa a ter o prazer na lei do Senhor, em cumprir a lei do Senhor. Não que sejamos perfeitos, por enquanto, que cremos que nós seremos, essa é a nossa esperança, que seremos regenerados. Quando o Senhor vier, seremos como Ele é, em sua perfeição. Mas por enquanto, somos ainda carnais. E o Espírito Santo ele vem para nos capacitar, para nos dar esse fortalecimento para obedecer a lei de Deus. E não o contrário. E aqui é o que o Paulo está explicando para eles. Não o contrário. Não é por meio das minhas obras que eu alcanço a regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus. Não é por meio das minhas obras, mas o novo nascimento me faz obedecer, a cumprir a vontade do Senhor. Então nós precisamos compreender que é daqui para cá, é daqui o novo nascimento para cumprir as obras do Senhor. Não das obras para nascer de novo. E aí, por que Paulo está trazendo isso? Porque, como eu falei no vídeo anterior, alguns judaizantes, estavam ali meio que de uma maneira bem simples, uma linguagem bem simples para você entender, querendo que aqueles cristãos se tornassem primeiro judeus para, então, ser cristão. Porque precisaria, então, circuncidar, precisaria guardar toda a lei de Moisés para se tornar cristão. Mas não é isso que Jesus nos requer. Não de maneira física, a circuncisão, como eu falei no vídeo anterior, mas uma circuncisão de coração. Um coração aberto para Deus. Não uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no Espírito, que é realizado por meio do Espírito Santo de Deus em nós, que é a promessa de Deus. Aí Paulo vai trazer de maneira muito interessante aqui, mais uma vez, o argumento sobre a promessa feita a Abraão. Então, Abraão, ele foi justificado
pela fé. Então Isaac, que é a promessa, no caso de Abraão, bem literal, a promessa que foi o nascimento de Isaac, como nós sabemos que Abraão já estava velho, Sara velha e estéril. Então, a obra, o cumprimento da promessa na vida de Abraão foi por meio da ação do Espírito Santo. Jesus, em carne, sendo gerado pelo Espírito Santo. A promessa de Deus do cumprimento sobre a vida de Abraão, de maneira ali estrita, que eu vou falar que é muito mais, vou continuar esclarecendo que é muito mais que isso, claro. A promessa de Deus feita para Abraão em Isaac, se cumprindo em Isaac, foi uma intervenção divina. Foi uma obra de Deus. Foi uma ação do Espírito Santo. Gerando a promessa no ventre de Sara. Então, Abraão ele vai trazer esse argumento que os filhos, que aí entra a continuação do que eu ia falar, quando Deus fala que em Abraão seriam na sua descendência, utilizando a palavra ali que traduzida é semente, do hebraico, semente, apontando claro para Jesus Cristo, que na sua descendência serão benditas todas as nações. Então aí nós alcançamos essa promessa. Os gentios, né, que somos nós, que não fazemos parte da nação de Israel literal, mas talvez a nação de Israel espiritual, só para você compreender. Nós alcançamos essas promessas, as bênçãos feitas a Abraão por meio de Cristo Jesus. Aí mais uma vez entra. Então quando eu olho, creio em Jesus, eu alcanço essas promessas. Eu se torno filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu alcanço as promessas feitas a Jesus Cristo, a Abraão, cumprindo na semente de Abraão, que é Jesus Cristo, por meio da fé. E assim nós nos tornamos co-herdeiros de todas as coisas. Herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as coisas. Alcançamos as bênçãos feitas a Abraão, todas as bênçãos feitas a Abraão, por meio da fé em Cristo Jesus. Então aí Paulo desenvolve esse raciocínio aqui, no capítulo de número 3, dizendo que aqueles que são filhos de Abraão, verdadeiramente são aqueles que são pela fé. Porque Abraão é considerado o pai da fé. E nós, por crermos naquele que é a semente de Abraão, alcançamos toda a promessa feita a Abraão. E aí, Paulo, ele traz todo esse desenvolvimento para falar aos Gálatas, vocês, quem foi exposto diante de vocês? Não foi Jesus Cristo? As maravilhas que vocês viveram, o poder do Espírito Santo, que nós podemos pensar nas mesmas obras que Jesus operou, que os discípulos de Jesus operou, em cego sendo curado, o mudo sendo curado, o leproso sendo curado, o paralítico andando. Então aquelas obras que foram realizadas ali no meio dos Gálatas, foi por meio do poder do Espírito Santo. E não foi pelas obras que os Gálatas realizaram ou estavam realizando que aquilo ali veio acontecer. Então Paulo ele está trazendo essa reflexão aos Gálatas para eles compreender, para eles não se afastarem da cruz de Cristo, para eles não se afastarem do evangelho que foi pregado diante deles, que foi exposto Jesus Cristo. Então não se afaste disso. Então, qual é o ensino que essa palavra aqui traz para mim e para você? Que nós somos gerados no Espírito Santo, não por minhas obras, não por meu mérito, mas pela fé em Cristo Jesus. Eu gosto sempre de usar essa linguagem. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo Jesus, a perfeição, que é aquele que cumpriu a lei. Então, quando eu creio nele, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, tendo esse entendimento, essa compreensão, que Deus vai olhar para mim e para você, Ele vê Jesus Cristo. Porque isso é o Evangelho, essas são as boas novas, que eu e você não somos merecedores, mas Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. Que Jesus Cristo nos comprou e agora nós somos filhos. E para ser filho nós precisamos apenas crer. É graça, é imerecido. E aí Paulo está trazendo a reflexão mais uma vez do Evangelho. Eu preguei para vocês o Evangelho. Não foram as suas obras. Então para mim e para você, quer nascer de novo? Quer ser um novo homem? Então creia em Cristo Jesus. Você não são as suas obras, não são as minhas obras, não são o meu mérito, mas a fé em Cristo Jesus. A fé na cruz de Cristo. A fé no Evangelho. Estas são as boas novas. Graça. É a graça, puramente graça. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.